Graça e paz a todos vocês que estão conosco nesta manhã para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela sua presença em nosso meio, quero agradecer a Deus pela vida de cada um. E eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 15. Essa carta aos Filipenses foi uma carta escrita por Paulo, e quando a gente observa essas cartas e o que contém nelas, a gente percebe que existia ali no pensamento dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, o desejo de fortalecer a igreja diante das lutas, diante das tribulações, diante das perseguições pelas quais eles estavam passando naqueles momentos. E as cartas têm esse objetivo: uma hora edificar, uma hora exortar, uma hora consolar também. E aqui em Filipenses diz assim, o apóstolo diz assim: Amados, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Se a gente observa que no passado já existia essa exortação para o desenvolvimento da salvação com temor e tremor, muito mais nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, podemos afirmar que é uma necessidade do nosso desenvolvimento de salvação, né? O temor ao Senhor acima de todas as coisas. Acontece que equivocadamente muitos que já são salvos, que pensam que são salvos, pensam que não há mais necessidade de fazer nada. Olha, já estou salvo, a mim está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Mas a Escritura afirma que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não é simples fato de você estar indo à igreja, ou de você estar ouvindo uma meditação, ou você estar participando dos cultos. Mas a cada dia nós somos desafiados no meio desta geração pervertida e corrupta, como diz a palavra, a desenvolver um sentimento diferente, um testemunho diferente, aquilo que realmente é necessário e que a palavra de Deus nos incentiva a fazer. Então, a palavra nos incentiva a trabalhar de forma continuada, né, em prol da nossa salvação, e isso com muito temor, né? Eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia de antemão que chegaria o tempo em que os homens não estariam tão preocupados com a sua salvação, em que os homens não estariam preocupados com a eternidade, em que os homens fariam um pouco caso daquilo que Jesus veio ensinar, Jesus veio pregar, Jesus veio trazer ao conhecimento da humanidade. Então aqui, por isso que ele incentiva, ou o Senhor inspira, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos a escreverem no intuito de levar o povo a ter uma preocupação maior em relação à sua salvação, né? Mostrando que isso não pode ser realizado de forma qualquer, tem que ser com temor e tremor, como diz a palavra, né? Nós sabemos que a falta de temor a Deus tem penetrado de uma forma sorrateira na mente e no coração dos homens. A gente observa, diante de tudo isso que nós temos passado, que as pessoas não demonstram temor a Deus mesmo diante do quadro que nós estamos enfrentando, mesmo diante da pandemia que está assolando a humanidade. Não há a impressão de preocupação em relação a isso, né? Então nós vemos que a sociedade dos nossos dias parece uma sociedade alheia
a vida eterna. Alheia ao que vai acontecer no futuro. Nós sabemos que no Brasil hoje passa de 50 mil pessoas que partiram para a eternidade. E sem contar no mundo inteiro. Se formos observar, é uma multidão de pessoas que têm partido. É óbvio que nós sabemos que muitos têm a sua vida, têm a sua fé firmada em Cristo, né? E certamente partirão para a presença do Senhor. Mas e aqueles que não temiam ao Senhor, que não se preocupavam com a sua salvação? Como nós podemos observar isso? Difícil, né? E aqui o apóstolo diz aqui no texto, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então lembremos que Deus é quem efetua em nós, Deus estimula tanto os desejos quanto as ações do cristão. Né? Todavia entendemos que a palavra querer indica que ele não está focado em meros desejos ou emoções caprichosas, né? Mas na intenção sincera de corações cujos propósitos sejam por ele planejados. Por isso que fala que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O verso 14 vai dizer assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então a orientação para que as nossas ações, né, sejam sem murmurações ou contendas, pode ser entendido como resmungos, queixumes ou críticas direcionadas de modo negativo, num baixo tom de voz. Essas pessoas, não quero fazer isso, não quero isso, não aceito isso, não concordo com isso. E nós sabemos que acontece muito por aí afora. As pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar aquilo que realmente é orientado pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Então nós temos que ter um posicionamento diferente. Posicionamento de temor ao Senhor indica também o cuidado naquilo que o Senhor ensina na sua palavra e como nós devemos nos portar diante de tudo isso. Mas precisamos realmente buscar o desenvolvimento da nossa salvação, como diz aqui o texto, né? No meio de uma sociedade pervertida e corrupta. Temos a incumbência ou mesmo dever de apresentar-nos como luzeiro neste mundo tenebroso. Por isso que ele diz aqui: fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. É interessante observar que a palavra falava naquela época que era uma geração pervertida e corrupta. E se a gente for observar, parece que estava falando da atualidade, né? Nós estamos vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde nós temos visto claramente a corrupção de uma forma abrangente no meio da sociedade. Parece algo que não se consegue reter. É algo terrível, né? E aqui a palavra do Senhor já nos alerta a respeito disso, que diante de uma geração pervertida e corrupta, nós podemos fazer toda a diferença. Nós podemos ser aquilo que representa os luzeiros no mundo, ou seja, luzes no meio das trevas. O que acontece com a luz no meio das trevas? No meio das trevas, a luz, ela resplandece, ela ilumina, ela faz as trevas desaparecerem. E aqui o texto diz isso. E nós sabemos que tudo isso é possível. É possível, porque se não fosse, não estaria sendo recomendado pelo Senhor para a sua igreja. O Senhor não estaria orientando o apóstolo a escrever a respeito disso. Então nós precisamos dedicar-nos ao Senhor, né? E ainda quanto mais temos percebido que o tempo do fim se aproxima, como diz a palavra. Talvez se você ainda não tomou uma posição por Cristo, não perca seu tempo, viu? Não perca seu tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus fala que os dias são maus. E como você vai enfrentar os dias maus, os dias que nós estamos passando aqui, alheio a tudo isso que a palavra de Deus tem falado, tem mostrado, tem ensinado, ou
observando claramente tudo aquilo que Deus tem mostrado na sua palavra, cujo objetivo é levá-lo a ter uma vida de bênção, uma vida de vitória. Uma vida de vitória não quer dizer apenas uma vida de vitória neste mundo, mas uma vida de vitória na eternidade, na presença do Senhor. Então, se você ainda não tomou uma posição pelo Senhor, não perca seu tempo. Talvez você tenha seguido outros caminhos, outras crenças ou outras tradições que não condizem com as Escrituras Sagradas. Saiba que você está trilhando um caminho de morte, um caminho perigosíssimo. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isso na fé, por meio da fé, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e intercede por nós, como diz a palavra. Então, se você ainda não tomou uma posição, tome hoje. Tome hoje. Fala, Senhor, eu quero tomar uma posição pelo Senhor, quero tomar uma posição por obedecer a Tua palavra, quero tomar uma posição por seguir ao Senhor de todo o meu coração. E se você já está seguindo e não tem desenvolvido a sua salvação com temor e tremor, reflita sobre isso. O tempo se chama hoje. Deus está alertando para que você ainda encontre tempo para corrigir os caminhos pelos quais tem seguido e começar a buscar mais ao Senhor, a buscar mais a presença do Deus Altíssimo, a buscar mais servir a Deus de todo o coração, colocar Deus como prioridade, como primeiro lugar na sua vida. Amém? Eu quero orar neste momento. Eu sei que tem muitas pessoas que estão, como nós temos falado, de problemas com enfermidades, mas nós vamos orar ao Senhor e creio que Deus é poderoso para operar em cada vida, em cada coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos orienta, que nos fortalece, que nos ajuda, Senhor Deus, a andar em retidão na Tua presença, Pai. Eu quero neste momento, Senhor Deus, Te louvar pelas vidas que nos ouvem, que nos assistem, Senhor Deus, que estão intercedendo pelos seus familiares que estão enfermos. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando cada um com a Tua mão poderosa, ó Deus, com a força do poder do Senhor, que cura, que restaura e que liberta e que afugenta toda a obra do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta vida, abençoa esta pessoa que está aí clamando neste momento. Abençoa, meu Deus, com a Tua mão forte e poderosa, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a restauração da saúde. Porque sabemos que isso está em Tuas mãos e não na mão de ninguém, de nenhum homem, mas do Senhor, que é o Deus que é criador de todas as coisas e tem todas as coisas debaixo do controle do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por cada vida que tem estado conosco, ó Pai, por meio dessas meditações diárias que nós fazemos. E nós sabemos que é a obra do Senhor e o Senhor tem prazer em abençoar aquele que no Senhor espera e no Senhor busca. Abençoa, meu Deus, colocando temor e tremor em cada coração para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Continue firme, continue buscando ao Senhor. Certamente você só tem a ganhar. Amém? Deus abençoe.